Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Vamos para mais um vídeo Relacionamento nas 4 estações. E hoje o primeiro vídeo da série Relacionamento com Filhos. É interessante nós pensarmos o quanto os nossos relacionamentos estão baseados na nossa comunicação. Sabemos que para nos relacionarmos precisamos ter pessoas à nossa volta. E as primeiras pessoas que estão próximas de nós é a nossa família, pais, irmãos. Aí nós formamos uma família e aí nós temos o marido que está próximo de nós. E aí nós geramos vida, temos os nossos filhos. E com esses filhos nós temos que aprender a nos comunicar. A criança, enquanto bebê, quando ela não fala, ela se comunica através do choro. Ela chora e você atende, porque o choro chama a sua atenção para algo que ela está tentando expressar. Ou seja, desde aquele primeiro momento, ela está tentando se comunicar com o mundo à sua volta e principalmente com você, que é mãe. Comunicação é uma arte que precisa ser compreendida e entendida por nós. Em uma das pesquisas que eu li, diz que a comunicação ela tem muito a ver com o comunicador e com o receptor, que é aquele que recebe a mensagem que você está querendo passar. Mas nessa comunicação tem algo que o comunicador não tem controle, que é a interpretação de quem está te ouvindo. Não parece que às vezes os nossos filhos não estão entendendo o que nós estamos falando? E para eles também não parece que às vezes nós não entendemos o que eles estão tentando nos dizer? É isso aí. Essa questão da comunicação recebe vários ruídos, que é o que a gente chama. Ruídos na compreensão, na interpretação daquilo que nós ouvimos. Então, essa pesquisa, ela relacionou uma lista de coisas. E eu ressaltei uma que eu achei muito legal e muito importante. Eles dizem que a autoestima da pessoa interfere naquilo que ela está ouvindo. Se a pessoa está com a autoestima baixa, enquanto ela ouve você, ela vai estar elaborando uma série de perguntas. Por quê? Para quê? Como? Por que comigo? Será que isso está acontecendo comigo? Por qual motivo? A pessoa, quando está com a autoestima baixa, ela elabora questões enquanto te ouve. E são tantas perguntas, que ao final da conversa, ela já perdeu o fio da meada. Quando nós estamos com a nossa autoestima equilibrada, nós conseguimos ouvir o outro, ao invés de questionar o que ele está tentando nos dizer. Aí, nós temos que perceber para quem estamos falando e o que nós queremos comunicar. A dica de hoje, do Fica a Dica aqui no meio do nosso vídeo, é que nós precisamos observar os nossos filhos. Nós precisamos compreender como está emocionalmente a vida dos nossos filhos. Nós precisamos tratar questões com eles que muitas vezes podem até ser desagradáveis, mas vão ser curativas. Vão trazer cura para você e para o seu filho. Uma das coisas que eles também ressaltam é a importância de nós sabermos que quando alguém está falando e o outro está ouvindo, nós temos uma comunicação saudável. Mas no meio desta comunicação, o que muitas vezes acontece? Nós levamos em consideração o que a pessoa está falando a partir do momento que eu avalio quem é esta pessoa, o que ela está tentando falar para mim, ou seja, qual é o assunto que ela está querendo tratar. Então, nos chama a atenção o quê? Nós, enquanto mães, temos autoridade sobre os nossos filhos.
E essa autoridade não pode ser confundida com autoritarismo. Essa autoridade é algo benéfico, é algo que traz para o filho o limite, o ensino, a disciplina, a experiência, a orientação, a exortação, o amor, o carinho, o respeito. Quando nós tratamos assim, nós estamos ensinando que isso deve ser reproduzido tanto para conosco como para qualquer outra pessoa. Veja que a importância da comunicação é algo fantástico. Nós nos comunicamos nem sempre pelas palavras, não é mesmo? Um olhar. Quem não se lembra daquele olhar 43 que a sua mãe te dava? Eu lembro do meu. Quem não se lembra daquele gesto que já dizia tudo o que as palavras não conseguiam dizer? Isso também é uma leitura na comunicação. E quando nós vamos comunicar algo para alguém, necessariamente para os nossos filhos, a postura, a fisionomia, o tom de voz, a maneira como nós estamos, chegou a comunicar primeiro do que aquilo que vamos falar. E isso não só com os nossos filhos, mas com todas as pessoas. Então, devemos avaliar todas essas questões. Estabelecer uma comunicação saudável com os filhos parece uma tarefa difícil, porque muitas vezes nós estamos lutando contra as nossas vontades e os filhos também contra a vontade deles. Mas há sempre um ponto de equilíbrio em toda e qualquer forma de relacionamento. E entre pais e filhos, o equilíbrio está em cada um entender qual é o seu papel no ambiente familiar. Muitas coisas foram confundidas no passar dos tempos para cá. E hoje nós vemos muitas mães, muitos pais sofrendo e dizendo: se eu pudesse, teria feito diferente. Mas eu já disse essa frase também. E eu entendi que eu não posso mudar o que já passou, mas eu posso estabelecer uma boa comunicação, uma comunicação mais saudável a partir de hoje, a partir de agora. Entendendo que algumas falhas eu cometi nessa comunicação, como posso arrumar? Como eu posso consertar? Uma das coisas que eu gostaria de deixar para vocês, que falou muito ao meu coração, é que eu preciso aprender a ouvir. Num relacionamento e nessa área da comunicação, uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender a desenvolver é ouvir o outro. Ouvir de uma maneira que ele sinta que você está realmente interessado no que ele está falando. Isso vai gerar uma comunicação entre vocês duradoura. E sabe por que isso é tão importante? Porque a palavra de Deus nos diz que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, Ele nos deu como herança. Eles não são nossos. E se eles são uma herança para nós, nós devemos cuidar, zelar do bem-estar de cada um deles. A palavra também nos diz, a palavra de Deus nos diz que os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro. Ou seja, o arqueiro, ele cuida da flecha, ele limpa, ele zela por ela para que quando ele a lance, ela encontre o alvo perfeito. Zelar sobre os filhos, educação deles, sobre a construção do seu caráter, são tarefas que nós precisamos estar muito atentas, porque eles vão aprender isso dentro do ambiente familiar. Que
nós possamos continuar refletindo sobre esse assunto e que as nossas famílias sejam abençoadas por todo o conhecimento que nós vamos ter acesso através desses vídeos Relacionamento com Filhos. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e abençoe os seus filhos e o relacionamento que tem com eles a partir de agora. Um beijo, meninas!